A engenheira Agnella é também autora então do blog Pensar Mangualde. Como é que surgiu o blog? Na altura que o criou, em que é que pensou? Esse blog é de 2005, salvo erro. Portanto, uma altura eleitoral, uma altura de campanha eleitoral. E o blog, penso que o nome do blog é perfeitamente ilustrativo. Pensar Mangualde. Pensar Mangualde. Se for ver o historial, se for ver de uma forma cronológica os posts do Pensar Mangualde, há de ver que estão lá abordadas questões centrais, muitas delas. A questão, por exemplo, do tecido empresarial, a questão da saúde. E há de ver que estão lá desafios para as pessoas. Digam lá o que é que pensam disto. Por exemplo, os jovens, o que é que dizem? Mas seria bom a gente ter aqui um parque não sei onde. E a lógica do Pensar Mangualde era exatamente a lógica de potenciar um meio de comunicação riquíssimo, que é a internet, e que são os blogs. É a possibilidade da pessoa intervir, comentar, dar a sua opinião. E essa era a grande finalidade do Pensar Mangualde, era exatamente essa. E sobretudo uma coisa, pensar. E, portanto, pensar um território, pensar uma cidade, pensar um concelho, era algo que era aliciante. E foi daí que surgiu o blog, o Pensar Mangualde. Depois descambou, quer dizer, não descambou por culpa do blogger, mas as pessoas não estavam preparadas as pessoas não estavam preparadas para um espaço daqueles, não estavam. A uma determinada altura, nomeadamente em que o Pensar Mangualde se insere numa discussão em que está o Pensar Mangualde de um lado e o Mocho do outro. O que é que retira dessa altura, ao nível político? Ao nível político não retiro nada, não há aqui questões políticas, não. Eu penso que isso teve sempre... Não, essas questões não têm a ver com política. Só têm a ver, aparentemente, podem ter a ver com política, mas isso são apenas questões... pessoais. O que esteve por trás dessas discussões todas acabaram por ser, veio o tempo a demonstrar que o que lá esteve nunca foram verdadeiramente questões políticas, foram questões pessoais. A minha desavença com o Dr. Martins tem a ver com uma falha de caráter dele que eu considero imperdoável e que aconteceu a propósito da falência da Malha Sila, um célebre episódio, e ele teve de facto uma questão em que preferiu abdicar até da sua condição de conhecedor da matéria e não veio fazer aquilo que lhe era exigido na altura, que era repor a verdade. Repare que isto não tem nada de político por trás, rigorosamente nada. Estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar da falência de uma empresa, Malha Sila, e a falência de uma empresa não é uma questão política, é uma questão factual. A empresa faliu, problemas de falta de mercados, problemas de custos de produção, a empresa faliu, pronto. E perante uma falência de uma empresa, há alguém que tenta fazer um aproveitamento totalmente ilegítimo, imputando responsabilidades na falência, concretamente é isto, que eu vim a demonstrar que de facto não tinham razão de ser, mas isto podia ter sido evitado se o Dr. Martins tivesse assumido aquilo que o seu estatuto, nomeadamente o estatuto de professor, na altura lhe impunha. E ele não o fez. Custou-me, foi muito doloroso. Houve uma altura em que o Dr. Martins, eu confiava no Dr. Martins a 150%. Não era a 100%, era a 150%. E ainda hoje tenho alguma dificuldade em falar disso. Ok, vamos lá ao assunto. Recentemente o engenheiro Agnello teve uma questão em tribunal Mas que... a questão em tribunal não foi o engenheiro Agnello, foi o diretor da ESFA. Não fica a dar uma coisa. O diretor da ESFA é outra coisa. E o Agnello Figueiredo é uma pessoa, um cidadão, tudo bem, tem a sua direito ao honra e ao bom nome, mas outra coisa diferente é quando o Agnello Figueiredo é criticado por ser, ou por causa, que neste caso é o por causa, das funções que desempenha na ESFA. Isso não pode ser. Olha, curiosamente, a origem com o meu rompimento com o Dr. Martins tem origem exatamente a mesma. É muito curioso. A origem está ali. Eu venho num determinado blog que publicou uma rábula sem arte para o fazer. Pegou num filme que os meus alunos tinham feito aí a brincar no intervalo, aqueles filmes de telemóvel,
e pôs um texto qualquer a dizer que na ESFA agora, pá, tinha que haver uma turma de homossexuais, que se não fossem, se não o fizessem, o Presidente dava-lhes nas orelhas e multava-os e não sei quantos mais, e que o Ministério já tinha dado o consentimento, enfim, uma série de afirmações, está lá, não era uma conjetura, eram afirmações perentórias. Ele dizia, o fulano sabe de fonte segura que, é pá, alto aí. E depois, isso podia ter passado despercebido, mas há sempre aqui quem tenha outras intenções. Então, eu fui surpreendido aqui, neste gabinete, a esta mesa, foi quando eu tomei conhecimento disso, por um professor desta escola, uma professora desta escola, leitora assídua de blogs, que veio ter comigo. Pá, tu já viste o que está, não sei onde? Não, o que és? Vai lá, são coisas horríveis, os miúdos estão todos hoje na sala de aula. E eu vi aquilo, pronto, passado um bocadinho entra uma jornalista do JN. E eu fui apanhado completamente. Isto é, houve aqui depois, primeiro o fabricar um facto e depois, mais grave do que isto, empolar o facto. Ou seja, isto imediatamente atingiu uma dimensão da qual não era possível recuar. Apareceram as mães dos alunos. Senhor engenheiro, como é? Então os nossos alunos são agora tidos aqui, então os nossos alunos agora são homossexuais? Os nossos filhos são homossexuais? O meu filho anda aqui. Eu quero saber quem fez isto. Não. Isto, é assim que isto funciona. A sequência é esta. Portanto, isto chegou a um momento em que a escola tem responsabilidades. Uma delas é defender a honra e o bom nome dos seus professores, dos seus alunos, dos pais. E, portanto, é dentro do exercício dessa responsabilidade que houve necessidade de tomar essas atitudes. A grande ilação que se tem tirado isto é assim, as pessoas não podem, num blog, numa rede social, numa coisa qualquer, as pessoas não podem escrever o que lhes vem à cabeça. As pessoas têm que ter a noção de que não podem, que só podem escrever aquilo que são capazes de dizer na cara da pessoa. Esse processo que nós tivemos que colocar no tribunal teve, sobretudo, uma vantagem, que foi a pedagogia. Eu acho que ele foi extremamente importante do ponto de vista pedagógico. Acho que houve muita gente em Mangualde que percebeu, alto, isso não pode ser. E eu que sei, embora eu tenha pouca informação sobre a matéria, penso que está aí a correr um outro processo que também vai ter efeitos pedagógicos, também exatamente a um nível semelhante, diferente, tem um contorno diferente, é o que sei, é o que julgo saber, tem um contorno diferente, mas vai também acabar por fazer pedagogia. O blog Pensar Mangualde, então, a partir deste momento, será mesmo para a sua reflexão? Vou manter isso também como um veículo de ligação a pessoas que estão distantes, sem que isso tenha qualquer intuito político no sentido da conquista do poder, político no sentido da luta pelo poder. Isso nunca mais entro nisso, não é? Agora, política enquanto forma de participação, de contribuição, isso naturalmente todos nós temos o dever de o fazer. Isso continuo a fazer sempre. Mas o meu blog verdadeiro não é Pensar Mangualde. O meu blog verdadeiro é o Terras da Zurara.